Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz nessa quarta-feira, dia 22 de julho do ano de 2020. Continuamos então aí o nosso processo de desvendar as parábolas. Essa semana, irmãos, na segunda-feira, dia 20, nós comemoramos o Dia do Amigo. E assim tem sido em Bandeirantes, né, nesse mês tão precioso. Estamos recebendo amigos para junto conosco desvendar as parábolas. Tem sido bênção, né? Tem sido bênção. Recebemos o pastor Adenilson, recebemos o nosso querido pastor Josirley com uma palavra de Deus para o nosso coração, esses homens de Deus. E hoje não será diferente. Estará conosco, né, o pastor Edivaldo Ulisses. Lançamos esse desafio ao nosso querido amigo e ele topou com muita alegria. Desde já, meu pastor, muito obrigada. Pastor Edivaldo Ulisses é pastor da Congregação Batista em Lucilândia, é um homem de Deus, companheiro do pastor Cirlei aí nas suas visitas, nas suas viagens missionárias, também do nosso querido pastor Cornélio. É secretário executivo da nossa associação, é um homem, né, ativo no reino de Deus. Eu tive o privilégio, né, de estar estudando com o pastor Edivaldo no nosso curso de convalidação, né? Nós participamos juntos desse momento, estivemos 1 ano juntos em sala de aula. Reconheço nele um homem de Deus, reconheço na sua família uma família de Deus. Como eu amo a sua esposa, Marilma, seus filhos, Emanuel, a nossa Maria Fernanda, pessoas que nós estamos vendo a mão de Deus sobre eles, sobre o seu trabalho, sobre o seu crescimento, né? Família a quem nós amamos, aprendemos a amar e respeitamos. Também tive a oportunidade, né, de estar ali na congregação de Lucilândia um período. Eles disseram que eu estava abençoando ali aquela missão, mas na verdade foi aquela missão que muito abençoou a minha vida, o meu ministério e a minha família, o tempo que nós estivemos ali com eles. Muito obrigada, meu pastor, meu amigo, pela confiança, pela amizade, pelas orações, né? E você é muito bem-vindo aqui em Bandeirantes. Que Deus te use poderosamente, e eu já combinei com o pastor Edivaldo, muito em breve ele estará presente lá em Bandeirantes conosco, né, juntamente com a sua família, adorando o nome de Jesus. Meu pastor, vem para cá e seja bênção em nossas vidas, como você sempre o é para minha família. Eu, pastor Paulo e a Igreja Batista em Bandeirantes te recebemos em nome de Jesus de Nazaré. Graça e paz, meus amados. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Pastor Elisiane, obrigado pelo convite. Pastor Paulo, pela confiança. Quero trazer um abraço da nossa família, minha esposa Marilma, meus filhos Emanuel e Maria Fernanda. Quero trazer um abraço da congregação em Lucilândia. O nosso desejo é que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus, aqui em Bandeirante 1. Que o Senhor faça propagar cada vez mais e ecoar cada vez mais o Evangelho através da vida de vocês, porque essa é a proposta de Deus para nós. Que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho seja pregado, né? Com a nossa vida, com as palavras que saem da nossa boca, com as nossas ações. Deus abençoe todo o nosso ser, toda a nossa família, toda a nossa casa, para compartilhar a porção da palavra dele. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versos 9 e 14. Nós vamos falar sobre o fariseu e o publicano. Diz assim o texto: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glória a Deus por essa palavra lida aos nossos corações. E nós olhamos para esse texto e ficamos encantados com aquilo que Deus começa a realizar por meio da igreja. O contexto fala de oração. É aquela história da viúva com o juiz iníquo, do verso 1 ao 8. O contexto fala de oração. E aqui também vai falar de oração, numa ocasião mais social. E lá era a questão da insistência, a perseverança, né? Daquela coisa de ficar batendo até a porta abrir, né? Perseverança, insistência, está ali diante do texto da viúva e do juiz. E aqui no fariseu e publicano está a questão de como nos apresentar a Deus. Está a questão da humildade, de nos colocarmos diante da face de Deus. O texto aqui, ele expõe a arrogância e a humildade. Esse texto é aquele que mostra aquele que é aceito e aquele que é rejeitado. Aqui temos o conteúdo que expressa bem a alma humana em alguns aspectos ou em alguns momentos de sua história. Seja quando usamos consciente ou inconscientemente a camisa de um desses dois personagens. Se você tem a Bíblia como espelho, se eu tenho a Bíblia como espelho, certamente vamos ver reflexos desses dois homens em nossa história de vida. Podemos ver isso, não vai ter dificuldade. Então, olha para o texto e olha só o que nós podemos perceber. Dois homens estando no mesmo lugar. A Bíblia diz que eles estavam com o propósito de orar. Mas lá no íntimo, um estava buscando a Deus verdadeiramente e o outro buscando apenas aparecer e mostrar que era bonzinho. Um estava religiosamente se sentindo poderoso, fortíssimo, o outro fraco. Mas, entretanto, aquele que se sentia fraco espiritualmente estava se fortalecendo, quanto aquele que era religioso estava enfraquecido espiritualmente. O texto revela essas coisas e a gente fica encantado com isso. Olhamos pelos olhos da sociedade, vemos que um foi rejeitado e o outro aceito. Diante da perspectiva humana, nós podemos dizer que um estava cheio de si e o outro vazio em si mesmo. Diante da perspectiva social, já falamos, um foi rejeitado e o outro aceito, mas na perspectiva divina deu o contrário. Aquele um que foi aceito foi rejeitado, e aquele que foi rejeitado na perspectiva divina foi aceito. Olha só, um estava ciente da sua religiosidade, o outro da sua pecaminosidade. Um esbanjou soberba e o outro demonstrou humildade. Um cheio de si e dos outros, o outro cheio dos seus próprios pecados. É assim que a Bíblia vai nos descrever esse texto. Mas o que nós podemos tirar de proveito aí? Eu fiquei observando algumas coisas e eu entendi que eu queria destacar para os amados irmãos que a casa de Deus é um lugar aprazível. O texto diz que os dois estavam na casa de Deus. Os dois foram ao templo orar.
os dois sentiram que tinha necessidade de estar ali. Os judeus tinham por prática orar 3 vezes ao dia, às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Os dois sabiam que era necessário eles estarem ali. Um para orar, para que os outros pudessem perceber que ele era o bonzinho, que ele era o cara, e o outro para se colocar diante de Deus. O publicano não entrava em sinagogas porque ele não era persona benquista. Ele, por causa do trabalho de cobrança de impostos, ele era muito mal visto pelos seus compatriotas judeus. Então ele ia para o templo, porque ali tinha um espaço nos atos que ele podia ficar ali para adorar ao Senhor, para se colocar diante da face do Senhor, para colocar a sua culpa diante de Deus, para receber dele o refrigério que a alma necessita. Então estavam no mesmo lugar, no lugar chamado templo. Por isso que eu falo que a casa de Deus é um lugar aprazível. Não importa se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre. Não importa a cor da pele, não importa a cor dos olhos, não importa a cor do cabelo, não importa a cor da pele, meus amados irmãos. É importante nós estarmos na casa do Senhor, porque lá é um lugar aprazível, diz a palavra do nosso Deus. Quando você vê o Salmo 133, a palavra lá vai falar que é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Estamos vivendo uma situação inédita no país e no mundo. As igrejas estão em isolamento. Algumas já estão abrindo aqui no país, já estão abrindo aqui na cidade, né? Algumas igrejas já estão fazendo os protocolos aí de segurança sanitária e estão abrindo as portas, claro que com menos capacidade que ela tinha antes de agregar pessoas. Isso deixa o nosso coração com muita saudade, deixa o nosso coração apertado, porque a gente quer ver o povo unido, mas a gente precisa cumprir os protocolos. A gente precisa cuidar das vidas. E o bacana disso é que Deus ele ordena a bênção quando o crente se reúne. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. É na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção, porque é um lugar aprazível a casa de Deus. É um lugar tremendo. O Salmos 84, verso 2 e 3 diz assim: a minha alma suspira, sim, desfalece pelos seus átrios, Senhor. O meu coração, a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde cria seus filhotes junto a teus altares, ó Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. O salmista está dizendo que é algo fantástico estar na casa de Deus. Ele sentia saudade, ele sentia vontade, ele queria estar lá na casa de Deus o tempo todo. Ele diz, né? Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Tomara que eu possa viver lá todos os dias da minha vida, porque é lá que se aprende, é lá que há ensino, é lá que Deus orienta, que Deus direciona, que Deus dá um norte para a nossa vida, que Deus traz a paz, que Deus traz o consolo, que Deus traz o refrigério para a nossa alma. É lá que Deus vai transformando vida, que Deus vai mudando história, que Deus vai construindo coisas dentro do coração das pessoas para que elas se sintam melhores do que elas já foram. É na igreja, o lugar aprazível, onde que na reunião do santo Deus ordena a bênção. Todos devem vir à casa do Senhor. Claro que com esse protocolo em ação, quando tudo estiver liberado, a gente precisa estar na casa de Deus para adorá-lo, para servi-lo. É na casa de Deus, a igreja reunida, é que Deus derrama a bênção. Se Deus tirasse a igreja da face da terra hoje e a transportasse para uma outra dimensão e deixasse esse mundo aqui a seu bel prazer, como você acha que ficaria esse planeta? É a igreja que segura as cordas, é a igreja que intercede, é a igreja que ora, é a igreja que adora, é a igreja que clama, é a igreja que vibra, é a igreja que deseja melhoras, é a igreja que quer ter transformações.
É a igreja que interfere, é a igreja que é sal, que é luz, é a igreja que é o instrumento de Deus para a mudança de vidas. Por isso que o lugar da casa de Deus é um lugar aprazível, porque é um lugar de transformações. A sociedade espera que a educação mude a vida das pessoas. Claro, ela vai dar um norte sim, mas o que muda a alma das pessoas é a vida com Jesus. É estar na casa do Senhor, aprendendo do Senhor no seu templo. É reconhecendo a grandeza de Deus e vendo o seu amor, é que nós somos impactados. E estando na igreja, isso se torna uma realidade, que esse impacto vai nos mover a fazer o serviço do reino, vai nos mover a sermos testemunhas de Deus. Lembra bem aquilo que Tiago falou a respeito de Elias no capítulo 5, verso 16? Ele disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Há milhares de cristãos orando para que Deus vá aplacando a fúria do mal, vai aplacando os vírus, vai aplacando as doenças, vai aplacando os males que acometem a sociedade. Há milhões de cristãos orando. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso que na reunião do santo Deus ordena a bênção, porque estamos clamando, estamos orando pelo mundo melhor, por uma sociedade melhor, por uma cidade melhor, pelos governantes mais justos. Nós estamos clamando como igreja. E aqui a gente percebe que parece que há um movimento espiritual querendo realmente que as igrejas fiquem de vez com porta fechada. Mas nós declaramos e profetizamos que as portas vão estar abertas, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja é este lugar aprazível. Os dois homens estavam lá. Não importa como que eles estavam, mas eles estavam lá, porque lá era o lugar para eles estar. Eles sabiam disso, a alma deles sabiam disso, reconheciam isso, que eles precisavam estar na casa de Deus. Lugar aprazível, onde os lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que creram no nome de Jesus, foram justificados para uma vida com Deus em comunhão, ali dentro do seu templo, no lugar aprazível, onde podemos adorar, servir e clamar ao Deus vivo. A segunda coisa que eu quero destacar é que nossa confiança deve estar em Deus. O fariseu ficou em pé, ele orou de forma espetacular, né? Se autopromovendo, se dizendo ser o cara, comparando a vida dele com a vida das outras pessoas, que não tinha nada a ver com ele. Então ele estava se estribando no seu próprio entendimento, estava confiando no seu padrão de religiosidade. Ele estava autoconfiante. A nossa confiança precisa estar em Deus. Nós não devemos ser autoconfiantes no nível espiritual, porque sabemos que somos frágeis e pecadores. Sabemos que somos carentes de um Deus vivo, necessitamos dele o dia todo e todo dia, para que nossos passos não possam ser aqueles passos que deslizem do caminho de retidão. Deus, ele fala para que nós sejamos aqueles que reconhecem ele em todos os seus caminhos. E aí ele vai aplainar tudo que tiver pela frente. Ele vai derrubar todos os outeiros, todos os montes, quando nós confiamos nele. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor correrão e voarão como águias. Eles não se cansarão porque estão confiados em Deus. Estão confiados no Senhor da glória, no Senhor que opera, no Senhor que faz acontecer. A Bíblia diz em Mateus 6, verso 1, as seguintes palavras que saiu da boca de Jesus: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus.
Jesus fala que eu não preciso me vangloriar daquilo que eu faço, eu não preciso sair espalhando para os 4 cantos da obra de benfeitoria que faço, da minha vida pessoal com Deus, da minha religiosidade, da minha espiritualidade. Eu não preciso sair esbanjando se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu jejuo, se eu dou dízimo, eu não preciso sair falando aos 4 cantos. Deus sabe daquilo que nós fazemos. Nós precisamos em secreto estarmos diante da face dele e colocar para ele as nossas ansiedades. Nossa confiança precisa estar em Deus, não em nós. Não podemos confiar no nosso braço. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, ou seja, aquele que acha que pode fazer tudo, que é autossuficiente, que não depende de Deus. A oração desse homem é uma oração de gratidão, mas não é uma oração com o coração contrito, não é uma oração que busca o perdão. Ele se achava justo demais, correto demais, bom demais para depender de Deus. Por isso ele estava do jeito que estava falando. Meus amados irmãos, a gente precisa confiar, tornar para Deus de forma que o nosso coração esteja realmente aberto. Tem uma frase que eu li que eu gostei, que diz assim: aquele que confia em si está tornando-se objeto de sua própria fé e logo vai desprezar a todos e inclusive desprezar a Deus. Olha que frase impactante. A terceira coisa que eu quero destacar para finalizar é que a nossa justiça vem de Deus. O verso 11:13 diz isso: o publicano manteve-se à distância, não ousou sequer levantar os olhos para o céu. Olha quanta humildade. Mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, tem misericórdia, sou um pecador. Jesus falou que esse último desceu para casa justificado, aquele outro não. Por que um desceu e o outro não? Porque a nossa justificação vem de Deus. A nossa justificação vem do Senhor. Provérbios 16:18 diz assim: a arrogância precede a ruína e o espírito altivo a queda. Por quê? Porque Deus é aquele que sonda o coração. Deus estava olhando o fariseu orando, Deus estava olhando o coração do publicano orando. Deus estava olhando o coração dos dois. Aí Deus falou assim: esse aqui está cheio de si, mas a alma está vazia de mim. Agora esse aqui está vazio, com a alma vazia que deseja ser preenchida. Esse publicano, de verdade, ele quer ser cheio. O fariseu não, já se achava autossuficiente. Deus sonda os nossos corações. Salmo 51:17, o salmista vai falar: sacrifício a Deus é um espírito contrito. O coração contrito e esmagado ou quebrantado, ó Deus, tu não desprezas. Deus, ele não quer saber de sacrifícios, meus amados irmãos, que você realize como o povo judeu realizava no passado. De matar animal, de colocar o animal como oferta. Deus não quer saber desse tipo de sacrifício. O sacrifício que ele quer é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração esmiuçado, esmagado, é um coração que está dependente dele, está carente dele, é um coração que se entrega para ele. Deus não despreza, diz o texto. Por isso que a nossa justificação vem de Deus, porque ele vê o que está dentro de nós. Ele viu o nosso coração, ele viu o teu coração, meu amado. Pedro vai falar o seguinte na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 8. Finalmente, sejam todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. Lá no capítulo 5, da mesma carta de Pedro, no verso 5, ele vai falar uma outra palavra muito boa. Do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciões, revestivos de toda a humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes.
Aí Pedro dando a dica do caminho da nossa justificação. Viver humildade de espírito, viver humildade, sujeitando-nos aos mais velhos, aos mais experientes, colocando o nosso ouvido para ouvir conselhos de pessoas mais experientes do que nós, de maneira que nós possamos avaliar melhor aquilo que se diz, para que a gente não crie uma soberba e achamos que todos aqueles que são mais velhos estão passados. Não. Aqui ele está falando aos jovens, sujeitáveis aos anciões. Sujeitáveis é humildade. Precisamos ser humildes, porque Deus está vendo no nosso coração. Diante das orações, precisamos nos apresentar com humildade. Diante da vida, precisamos nos apresentar com humildade, porque Deus ama os humildes. Deus, ele diz que rejeita os soberbos. Ele tem resistência aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Que graça aos humildes é essa, pastor? Ele favorece, ele ajuda, ele apoia, ele traz aquilo que é necessário, aquele que é humilde de coração. Aquele que se coloca sempre à disposição de servir o seu próximo. Deus, ele tem prazer em justificar a nossa vida quando colocamos um coração sincero diante dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Eu quero orar por você nessa hora e quero pedir as bênçãos de Deus para a sua casa e para a sua família. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor é aquele que tem um lugar aprazível para nós, a tua casa. Ó Deus, vai preparando a nossa vida, vai preparando o momento de estarmos reunidos no teu nome mais vezes e mais vezes, até chegar por toda a eternidade. Que o Senhor, Deus, prepare a tua igreja para viver o novo do Senhor. Abençoe-nos nesse sentido. Abençoe, ó Deus, a tua casa. Abençoe o povo da Igreja Batista de Bandeirante 1. Todos eles sejam abençoados, do menor ao maior. A família de cada um deles seja enriquecida pelo Senhor. Seja, ó Deus, guardada pelo Senhor. Deus, traga vitória a esse povo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nós podemos confiar e o Senhor é aquele que nos justifica. Nós te agradecemos por essa noite e oramos ao Senhor assim, grato por tudo, em o nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, queridos. Deus